Olá, aluno! Olá, aluna! Meu nome é Thiago Júnior de Bortoli, sou engenheiro mecânico e mestre em engenharia mecânica e vou conduzir você ao longo desse nosso curso de transferência de calor no módulo intermediário. Vamos dar início agora a uma série de aulas para falarmos sobre a transferência de calor. Nessa aula, você vai ver o que é o conceito de resistência térmica e como aplicar esse conceito para diferentes formas de transferência de calor. O conceito de resistência térmica ele está diretamente atrelado ao conceito de resistência elétrica e é de fundamental importância para simplificarmos a análise de transferência de calor. Bora entender mais sobre a transferência de calor? Então, roda a vinheta. Na área de transferência de calor, resistência térmica é outro conceito muito importante e frequentemente usado. Como existe uma analogia entre a difusão de calor e a carga elétrica, costuma-se usar a resistência térmica, isso é, a resistência contra a condução de calor, para calcularmos a transferência de calor através dos materiais. A resistência térmica é o inverso da condutância térmica. Assim como uma resistência elétrica, ela está associada à condução de eletricidade, uma resistência térmica pode estar associada à condução de calor. Vamos entender o que seria a ideia da resistência térmica. Considere uma parede onde cada uma de suas faces está a uma temperatura diferente. Suponha que de um dos lados está uma temperatura T1 e o outro lado está uma temperatura T2. Sendo que a temperatura T1 é maior do que a temperatura T2, ou seja, a temperatura de um lado é maior do que a temperatura de outro lado da parede. Podemos considerar que essa diferença de temperaturas é a chamada força motriz da condução de calor. Isso quer dizer que não há condução de calor se não houver diferença de temperatura entre as faces. Então, aqui colocamos a diferença de temperatura como sendo a força que vai mover a transferência de calor ou a força motriz, que motiva a passagem de calor por meio da parede. Observe agora, nessa imagem, que podemos fazer uma associação da dificuldade do calor passar com a ideia da resistência elétrica. Observe que se nós temos um circuito elétrico e queremos que passe corrente por meio desse circuito elétrico, nós precisamos submeter esse circuito elétrico a uma diferença de potencial entre os seus terminais extremos. Então, a corrente elétrica circula pelo circuito. Porém, a intensidade dessa corrente, ela depende da resistência elétrica existente no circuito. Se nós tivermos uma resistência alta, a corrente que circula pelo circuito será menor. Se tivermos uma resistência baixa, a corrente será maior. Desse modo, nós podemos considerar, como vimos na lei de Fourier, que há uma interligação entre os conceitos da resistência elétrica e da resistência térmica. Repare na equação de Fourier, que já vimos anteriormente. Nessa lei, vimos que o valor da taxa de transferência de calor é proporcional à área e à diferença de temperaturas. Como citamos anteriormente, a diferença de temperaturas entre as faces serve como uma força eletromotriz. E assim, podemos modificar um pouco a equação de Fourier. Quando isolamos a diferença de temperatura, é da mesma forma que isolarmos a diferença de potencial elétrico na equação da resistência elétrica. Para isso, precisamos então estabelecer uma relação entre corrente, tensão e resistência elétricos com o fluxo, resistências e diferenças de temperatura no circuito térmico. Assim, podemos fazer com uma tabela. Podemos ver que a diferença de potencial faz uma analogia com a diferença de temperaturas. Ambas podem ser consideradas como sendo a força motriz que eu citei anteriormente. A resistência elétrica corresponde à resistência térmica e a corrente elétrica equivale ao fluxo de transferência de calor. Esse é o conceito geral da resistência térmica associada com a resistência elétrica. Mais à frente, veremos como representar a resistência térmica para outras formas de condução de calor. Podemos dividir a resistência térmica
em algumas categorias. Porém, de maior importância é a resistência térmica absoluta, chamada de RT, que possui unidades de Kelvin por watt. A resistência térmica absoluta é uma propriedade de um componente em particular que é definida pela geometria, espessura, área e forma. Por exemplo, uma característica de um trocador de calor definido. Apenas uma diferença de temperaturas é necessária para resolver a transferência de calor. Outro fator importante é a resistência de contato térmica, que é dada em unidades de metro quadrado vezes Kelvin por watt. Essa resistência aparece na condução de calor entre dois corpos sólidos, quando os componentes são aparafusados ou pressionados de alguma forma. Também é necessário um conhecimento do desempenho térmico de algumas determinadas juntas. Nesses sistemas compostos, a queda de temperatura na interface entre os materiais pode ser bastante apreciável. Essa queda de temperatura é caracterizada pelo coeficiente de condutância de contato térmico, que é uma propriedade que indica a condutividade térmica ou a capacidade de conduzir calor entre dois corpos em contato. Embora existam bancos de dados extensivos sobre as propriedades térmicas de materiais comuns, como aço, plásticos, isolantes, um banco de dados semelhante para contatos entre superfícies não existe. A resistência do contato depende em grande parte da rugosidade da superfície. A pressão que mantém as duas superfícies juntas também pode influenciar a resistência de contato entre dois materiais. Observa-se que a resistência ao contato térmico diminui com a diminuição da rugosidade da superfície e o aumento da pressão na interface. Isso é atribuído ao fato de que a superfície de contato entre os corpos cresce à medida que a pressão de contato aumenta. Quando duas dessas superfícies são pressionadas uma contra a outra, os picos formarão um bom contato com o material, mas os vales formarão vazios que ficarão cheios de ar. Esses vazios cheios de ar atuam como isolante por causa da baixa condutividade térmica do ar. O número e tamanho limitados dos pontos de contato resulta em uma área de contato real significativamente menor que a área de contato aparente. Nessa aula, você viu o conceito de resistência térmica e a sua relação com o conceito de resistência elétrica. Vimos também o que é a resistência de contato e onde ela está presente. Espero que você tenha aproveitado essa aula e até a próxima!